Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Anne Brocker, da Brocker Turismo, e a gente está aqui hoje num dia muito especial, começando esse Brocker News, que é um podcast que nós estamos fazendo esse projeto em comemoração aos 30 anos da Brocker, que se iniciaram agora em setembro de 2025, e as comemorações vai até setembro do ano que vem. Então são aí um ano de comemorações, e esse momento desse programa é um momento muito especial, que a gente quer trazer pessoas que fazem parte do turismo na Serra Gaúcha, do turismo do Brasil, os nossos parceiros aqui que trabalham todo esse tempo desenvolvendo e promovendo o turismo e fizeram parte dos nossos 30 anos. Eu tenho aqui hoje convidadas muito, mas muito especiais para mim e para a Brocker, né? A Carlise, minha sócia aí há 25 anos, a Luísa, minha irmã, que passou pela Brocker aí 16 anos, e a Yara Brocker Urbani, que foi minha sócia, fundadora da Brocker Turismo, minha prima, e essa profissional incrível. Essas três mulheres são muito importantes e protagonistas na história da nossa empresa. Gurias, obrigada por estarem aqui, né? E eu quero contar para vocês que o Brocker News, ele será um podcast mensal, né? E a gente está trazendo aqui, então, muito conteúdo. Quem tiver interesse de conhecer o que está acontecendo aqui na Serra Gaúcha, no nosso turismo, também no turismo receptivo de entretenimento no Brasil inteiro, mas principalmente focado aqui na nossa região, com passeios, gastronomia, eventos, hotelaria, atrações turísticas, parque, fica ligado aqui, né, que a gente vai trazer muito conteúdo legal. Quem ama a Serra Gaúcha, né, e quem quer ficar sabendo de todas as nossas atrações, esse é o momento, é um canal que a gente vai trazer muita coisa interessante. Então eu quero começar aqui com a nossa convidada, a Carlise, a Bill, né, que está aí há 25 anos, né, junto comigo, né, Bill, veio para a Brocker quando ela estava na Secretaria de Turismo já há 7 anos. Bill, dá o teu alô aqui pra gente. Oi, gente, bem feliz em estar aqui com vocês, gurias, pra gente contar um pouco mais, né, dessa história e de todas as pessoas que fizeram parte da nossa Brocker. Isso aí. E a Luísa, então, veio para a Brocker, né? A Luísa começou no Emissivo, passou pela operação do Bus Tour, pela operação da Brocker, né? No Receptivo, ficou 16 anos com a gente. Recentemente, aí no meio da pandemia, também seguiu, né, os seus rumos. Lu, vamos conversar um pouquinho hoje aqui com a turma, né? Vamos, bom dia, oi Anne, oi gurias. Para mim é uma alegria muito grande poder estar fazendo parte desse primeiro podcast Brocker News. Então, vamos lá. Vamos lá. E a Yara, né, Yara, eu tô muito feliz de te receber aqui. Yara, que teve todos esses anos seguindo uma carreira incrível, hoje é uma sumidade, uma profissional maravilhosa na área da saúde mental, né, como arte terapeuta. A Yara, minhas primas todas são tudo artistas, né, mas começou a Brocker comigo lá em 1995, quando ela tinha 17 anos, eu tinha 18 anos, meu Deus, né, Yara, e tá aqui agora, recentemente também fez um trabalho incrível no nosso primeiro dia de comemoração dos 30 anos, com o nosso time, com as nossas pessoas, que eu acho que a gente tem esse propósito na Brocker de cuidar das nossas pessoas, porque a gente recebe pessoas e o nosso momento, né, a gente trouxe a Yara então para falar sobre esse tema no dia de ontem, na nossa atividade o dia inteiro com o nosso time. Anne, só emoção e gratidão, né? Acho que esse programa vai ser muito legal a quem está nos ouvindo, a quem está nos assistindo, porque repassar essa história toda de 30 anos que a Brocker e as meninas estão aqui, as mulheres poderosas, inspiradoras, construíram uma empresa tão forte, tão impactante quando se fala de turismo no Brasil, né? Não é só a Serra Gaúcha. É verdade. Realmente, gente, na realidade a gente tem esse trabalho, a gente conta tanto a nossa história, mas lá a gente começou, lá eu tinha 19, 17 tinha a Yara, e ao longo desses últimos 30 anos a gente participou muito do desenvolvimento do nosso destino turístico, né? Quando a gente começou então de atrativos turísticos, a gente tinha o Minimundo, o Parque do Caracol, o Mundo a Vapor, o Lago Negro, e aí nesses últimos 30 anos, olha, tudo que a gente tem em termos de infraestrutura, de eventos, de parques, de atrativos, de hotelaria, né, nesse grande destino aí turístico, um dos mais importantes do Brasil. Anne, e não só isso, né, não só a nível de infraestrutura, mas a nível de hospitalidade, né, da arte de bem receber, que eu acho que isso foi um trabalho também fundamental da Brocker e de várias famílias, obviamente, nesse carinho de receber os turistas que chegam até aqui.
Exatamente, a nossa economia e 88% a gente sabe que é do turismo, então assim, a gente vive o turismo e a gente, especialmente na Broker, lá quando eu fiz o meu estágio, aproveitando, tirando uma pincelada aqui, eu fiz meu estágio, eu fiz na faculdade de turismo, né, aqui na UX, e meu estágio foi na Disney, lá eu fiquei 2 meses trabalhando no Disney's Animal Kingdom, e dos 2 meses eu fiquei 15 dias na universidade da Disney, justamente para trazer e conhecer a história, que é o encantamento dos parques, né? Foi dali, em 99 para 2000, que eu trouxe a ideia, né, de implantar o turismo receptivo, bem quando a Yara, em seguida, foi convidada a ser secretária de turismo de Canela, ficou 2 anos, né, Yara? Mas vamos começar a conversar com a Yara. Yara, eu queria que, na realidade, se tu pudesse, então, quando a gente iniciou a Broker, então, lá atrás, qual é que foi o teu maior medo? Quais foram os maiores medos? Pois é. 17 anos, por favor. Ontem, eu conversando com a minha filha, eu disse assim, filha, olha só, a mãe, a tia Anne, né, há 30 anos atrás, quando a gente iniciou a Broker, ela olhou a foto e ela me perguntou, mãe, mas alguém comprava de vocês? Alguém tinha coragem de comprar de vocês? Porque a gente era muito novas, então a gente tinha medo, a gente não sabia nada, né, Anne? Mas a gente tinha um sonho. E a gente amava aquilo que a gente fazia, tanto é que a Broker começou levando as pessoas que visitavam a região para a natureza, que era a nossa natureza, né, Anne? Verdade. Porque a gente ia... então, eu, a Anne e a Luísa, nós somos primas, a Bill é amiga da vida toda, desde pequenas também, e a gente passava os nossos finais de semana desbravando a Lagiana junto com a nossa avó, plantando pinhão, porque o avô era madeireiro, o avô extraía os pinheiros e a avó nos ensinava que tudo que a gente tira da terra, a gente tem que devolver para a terra. Exatamente. Eu acho que isso ficou muito marcado na nossa essência como pessoa e como profissional. Ela estava sempre com um saquinho de pinhão nas costas plantando, né? Exatamente, sempre nos ensinando, a gente tem que devolver para a terra aquilo que a gente extrai. E então acho que o medo, foram muitos medos, porque a gente não sabia nada. A gente não sabia de venda, a gente não sabia de organização, a gente não sabia de vender viagens, mas a gente sabia que a gente tinha um sonho. Então era hashtag vai com medo mesmo. E essa vontade de mostrar um pouco para as pessoas aquilo que da nossa essência a gente tinha. E eu acho que, até fazendo um gancho quando tu falaste que, da pandemia, quando que a Broker resgatou esse olhar para a essência de começar com o pé da cascata, começar a fazer todo o trabalho que depois a Bill vai contar do futuro da Broker, né? Foi olhar para trás, foi resgatar essa essência. Então, medo a gente tem o tempo inteiro, mas eu acho que é tipo assim, que o nosso propósito, o nosso sonho supera esse medo e bora lá. Bora lá, né? É isso aí. Quem está nos ouvindo aqui que não conhece um pouquinho da história da Broker, a gente começou em 95 para explorar o ecoturismo no Vale da Lagiana, que vem a ser a área que a gente enxerga do Mirante do Parque do Caracol, aquele vale todo, né? Aí eu fiz o curso de guia de turismo ecológico, meu trabalho de conclusão foi o trekking das cascatas no Vale da Lagiana, que é isso que a Era contou, que é a nossa avó que nos levava a fazer as trilhas, a avó Ivone. Daí a gente deixou essa parte de lado, se voltou para o emissivo, desenvolveu o emissivo e em 2000 o receptivo, e ali tem muita história, que daí tem que ser um programa só contando a história, né? Mas é bem isso, e também quando a gente é tão jovem, né, Yara, gurias, a gente às vezes não pensa, e acho que a gente tem que ter essa parte jovem pro resto da nossa vida, essa parte criança pro resto, porque a criança não tem medo, né? A criança, ela faz, a criança, ela... E conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando cada vez mais preocupada. Então isso a gente tem que tentar... deixar a nossa criança corajosa sempre, né, dentro da gente. Sabe que já quando eu tinha 22, 23 anos, que é quando a gente comecei o receptivo, eu chegava para visitar as operadoras. Eu demorei 2 anos visitando de porta em porta até conseguir chegar em quem tomasse alguma decisão para experimentar o nosso serviço de receptivo. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, mas a empresa é do teu pai? Mas a empresa é da família? Chegou uma hora que eu falei assim, a empresa é da família, porque, gente, era bem isso, a Luana tem razão quando pergunta, né, isso que eu já tava com 20 e poucos anos, já fazia 5 anos de Broker. Mas ainda assim, éramos gurias, muito, né? Muito, mas tinha 20 e poucos anos, gente, né, 23 anos era, então realmente as pessoas, né, e a gente, e eu se eu for pensar hoje, a minha cabeça é mais ou menos igual, assim, parecida com
Desde aquela época, a mesma coisa hoje, né? Não sei. E eu acho que isso falou assim, né, dessa questão da coragem, né? É ousadia. É ousadia. Porque medo, a gente sempre vai ter medo. Que bom, o medo diz duas coisas para nós. Um, para a gente se preparar, e outro para dizer que estamos indo na direção certa. Porque a nossa alma já tá vibrando, já sabe que ali, bate aquele medo porque tu sabe que ali é o caminho. E ali tu vai ter que enfrentar esse deserto todo, vai ter que aprender, vai ter que errar, vai ter que acertar. Você tem que ter a ousadia, esse olhar criativo, esse ímpeto de fazer acontecer e de sonhar, né? Quem seríamos nós sem sonhos? É verdade. Isso aí, que lindo. Luísa, a gente sabe que construir uma empresa, né, Luísa, sólida, não é nada fácil. Esses últimos 30 anos aí, gente, quanto desafio. 2024 ainda. Nossa. Meu Deus, não vamos nem falar, né? Mas eu queria te perguntar, que lições, né, que tu aprendeu, Luísa, na história da Broker, né? O que pode funcionar, na realidade, do que tu aprendeu na história da Broker, né, nos negócios, para quem está nos acompanhando aqui nesse podcast? Anne, a Broker, para mim, foi uma baita de uma escola. Tive 16 anos da minha vida lá, entrei na Broker com 20, 21 anos, e eu aprendi muito, muito, muito. E o que eu levei da Broker quando eu saí, abri a minha empresa, que foi o Blumen, foi principalmente o foco e a valorização nas pessoas. E quando eu falo as pessoas, são todas as pessoas que englobam e que estão à volta da nossa empresa, começando pela equipe, que a equipe, sem a equipe a gente não faz nada. A gente não faz nada sozinho, partindo por aí, né? E na Broker a gente sempre teve muito treinamento, e inclusive agora na comemoração dos 30 anos, que teve o evento lindo, maravilhoso, não é diferente até hoje, né? A Yara estava lá ontem fazendo uma palestra maravilhosa sobre inteligência emocional, né? Yara, então isso foi uma coisa que eu trouxe muito para a minha empresa, treinamento e a valorização também do cliente, foco no cliente. E na Broker a gente sempre cuidou muito dos detalhes. Eu, quando estive à frente da operação, sempre foi a Bill antes com os poemas, lembra, Bill? Sim. E a gente também com o treinamento na equipe, o foco sempre foi muito grande nos detalhes. Isso foi algo que eu levei para minha vida inteira. E foram grandes aprendizados. E mais uma coisa, não menos importante, foi que a Broker, ela sempre pensou num todo, na cidade, né? Nunca trabalhou sozinha. Ninguém trabalha sozinho, de novo, né? E a Broker não foi diferente, então sempre levou junto os hotéis, os parques, e mesmo quando não levava junto nas viagens do comercial, sempre tinha aquele calhamaço de material para levar de todo mundo, de toda a região, e sempre valorizando toda a região e como um todo, né? Então, acho que foram grandes aprendizados que eu tive. Então, pessoas, a comunidade e a diferença estão nos detalhes. É isso aí. Então, a gente teve então esse primeiro momento de comemoração, especialmente com o nosso time, né? Onde a gente trouxe algumas novidades, que uma delas é a nossa marca nova, né? Que aqui eu não sei se vocês conseguem ver, aqui tem o nosso selo dos 30 anos, então a nossa marca hoje ela traz no globo, né, que significa um resgate da primeira marca que tinha o globo com o nosso verde da Broker, é um globo que tem um movimento, né, e também alguns... todo o nosso tom de voz totalmente dedicado aos detalhes, ao atendimento às pessoas, além da apresentação do nosso novo branding. A gente trouxe então, né, um momento com a Yara, que falou muito da questão da saúde mental, da importância da gente se cuidar. Eu acho que até vou voltar um pouquinho para a Yara, gurias, né, se a Yara quiser colocar um pouquinho sobre o momento de ontem, né, sobre esse novo trabalho, né, a carreira que a Yara está seguindo como arte terapeuta. Eu acho muito importante que cada uma das empresas, né, que estão aqui, ou das pessoas que estão nos ouvindo, buscar se trabalhar, buscar se cuidar em primeiro lugar. Nós que somos uma empresa de serviços, a Broker, ela está aqui para servir a nossa comunidade, para servir os nossos parceiros, para servir, né, os nossos turistas, os nossos clientes, mas para a gente conseguir servir melhor, para a gente conseguir cuidar melhor das pessoas, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Não é assim, Yara? Sem dúvida. E aí a Broker entra como inovação mais uma vez, né? Olhando sempre para o colaborador, como a Luísa muito bem colocou. E nós entregamos ao outro a partir daquilo que eu espelho
o que eu tenho dentro. Então não tem como a gente só se sustentar com treinamentos técnicos sem a gente olhar, se cuidar, né? Trazer essa parte do autocuidado, da autoestima, valorizar os talentos, fazer florescer os talentos da equipe. E aí, com isso sim, a partir de que eu consigo me gerenciar melhor, para que eu tenha minha saúde emocional, mental, bem, com qualidade, aí que eu posso sim expressar isso nessa arte de bem receber, na hospitalidade, no encantamento do cliente. E ontem foi muito bacana, né? Porque a gente fez um workshop de 3 horas com toda a liderança, juntando aí um pouco dessa arte terapia, do olhar para si, da criatividade, que a Broker tem de sobra, e depois à tarde, como manter a mente saudável e criativa com toda a equipe. E eu acho, e parabenizando, né, vocês, meninas, é sempre estando atenta às tendências do futuro, estando atenta no que tem de mais novo, e a inovação não é só sobre a parte técnica ou da informática, mas sim essa inovação de como que a gente pode aprimorar os nossos talentos, as pessoas que já estão conosco. É isso aí. A gente está sempre buscando inovar, agora a gente está com um novo investimento aí de tecnologia para a gente conseguir se conectar ainda mais nos nossos canais, né, atender os nossos parceiros, os operadores de turismo, os agentes de viagens, que a gente está sempre aí lado a lado, de mãos dadas, para divulgar, treinar as pessoas para vender e promover o nosso destino turístico, mas também para o cliente final que quer achar os nossos produtos, os pacotes aí, né, os passeios, os traslados na Serra Gaúcha, os ingressos dos parques, dos eventos, nos nossos canais diretos, nos nossos sites, nas nossas lojas. A gente também está vindo aí com novidades. A gente vai retomar a distribuição de hotelaria, né, dos hotéis aí parceiros de Gramado e Canela. Acho que isso aí é muito importante, mas principalmente valorizando cada vez mais o nosso serviço, o nosso atendimento, a nossa curadoria, porque a gente tem uma Serra Gaúcha para cada um, né? A gente tem clientes que vêm todos os anos, 2, 3 vezes por ano. A gente tem aqueles que veio pela primeira vez. Então, a gente tem um time na nossa central de vendas, nas nossas lojas, preparados, né, para conseguir montar o roteiro adequado para o perfil de cliente, para o que ele busca aí. Então, é muito importante a gente ter as pessoas bem, claro, se desenvolvendo a cada dia. A gente erra, a gente com certeza, né, tem sempre desafios, mas a gente procura cada dia trabalhar melhorando as nossas pessoas para a gente poder receber melhor. E agora eu vou conversar com a dona Carlise, a Bio aí, né, minha parceirona de tantos anos. Bio, acho que eu vou deixar, né, contigo, se tu quiser contar também um pouquinho da tua trajetória, mas principalmente, Bio, vamos falar um pouquinho do que a gente tem, né, de novidade. Acho que tu pode contar para esse ano, se quiser contar algumas delas, e a gente sabe que também elas têm como propósito focar nas pessoas, né? É isso aí, eu acho que além de falar de novidades, acho que é muito importante, assim como a gente sempre teve o cuidado com as pessoas, a gente tem cuidado de trazer produtos que agregam, né, para o cliente que vai fazer. E isso tem sido um propósito nosso dos últimos 5 anos, né? Trazer produtos que contem história, né? Que tenham conexão com a natureza, que façam com que o passageiro, a pessoa que passa pelas nossas mãos, saia daqui bem melhor, né, do que ela chegou. Que ela leve na bagagem dela história e legado para compartilhar com familiares, com amigos. E dentro desse propósito a gente traz, né, para esse ano, voltando lá às nossas raízes. Acho que isso é uma coisa super importante que a gente está, inclusive aqui, né, mostrando e trazendo as nossas raízes da Broker. O que está aqui nessa mesa hoje é a raiz da nossa empresa, né? É a nossa história, né? É a nossa história, e ela é uma história viva, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente traz isso nos produtos que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. Não são só produtos para se comercializar, são histórias vivas. De família, né? O quanto que a gente, quem trabalha na Broker, diz que a Broker é uma família, então a gente está em família, né? A Bio é, bem dizer, uma irmã minha, nossa, né? Da vida inteira, e mesmo quem faz parte do nosso time, a gente tem isso muito forte, né? E isso não é de hoje, né, guria? Vocês lembram quando a gente fez aquela convenção lá em Nova Petrópolis, que foi lá em Viamão, nos 15 anos da Broker. Que a gente trouxe o boletinho também, né? A nossa grande
O nosso grande mote era a grande família. A grande família. A grande família, verdade. E isso a gente traz muito nos produtos, né? A gente traz histórias verdadeiras, traz histórias genuínas. E esse ano a gente vai trazer 2 produtos novos, que é o trekking no Vale das Cascatas, no Vale da Lagiana, ou seja, onde a Anne percorreu com a avó Ivone. A gente vai trazer isso de volta para mostrar para o passageiro, para ele viver a mesma emoção que vocês viveram com a avó Ivone, né, nas terras do Vale da Lagiana. Ou seja, mais um momento que a gente conecta o passageiro, né, quando ele recebe tanta informação, né, Yara, na cabeça dele é um turbilhão de informações. A gente dorme de um jeito, acorda de outro, não é? E buscando informação, e a gente traz ele para uma conexão extremamente rica com a natureza, né? Com o bem-estar, que é o trekking, e também o banho de floresta, que é onde a gente consegue, aos pés da Cascata do Caracol, um ícone da nossa região, faz parte da história da nossa região, a gente levar pessoas ali para o pé da cascata, se conectar de uma forma, né, de relax, de curtir aquilo ali e poder viver produtos totalmente diferentes do que a gente tem hoje na nossa prateleira, né? Obviamente, cada qual com o seu valor, mas o que a gente vem trazendo nos últimos anos é exatamente isso. É histórias verdadeiras, é conectar as pessoas com a natureza e com a cultura e que elas voltem para os seus lares muito melhores do que elas chegaram aqui na nossa região. Então, acho que isso faz muito sentido com o que a gente tem aqui hoje nessa mesa, que é a história e a raiz da nossa empresa, e isso tem que ser valorizado. Acho que a Anne sempre trouxe isso muito bem para dentro da nossa empresa, né? Depois de alguns anos, valorizar os antepassados, valorizar a nossa história e dar essa base forte, sólida para os próximos muitos anos que vão vir. É isso aí. A gente quer continuar cada vez mais e mais forte a parceria, né, com os nossos parceiros aqui, a hotelaria, os parques, distribuindo, né, eles, mas enquanto desenvolvimento de produtos próprios nossos, a gente quer sempre focar esses pilares, né, a cultura, a história e a natureza. Aproveitar até para comentar do próprio Chocobus, né, Bill? Verdade. O Chocobus também veio, a gente lançou, foi esse ano? Outubro do ano passado, que é um passeio aí também de grande sucesso que a gente quis, na realidade, valorizar a cidade de Gramado, que ganhou o título de capital nacional do chocolate caseiro. Também tem uma história muito bonita que veio do senhor Jaime Praver, né? O senhor, ele foi dentista, né? Dentista. Mas ele foi muito empreendedor e ele, através de uma das viagens que ele veio de Bariloche, trouxe a ideia do chocolate caseiro, assim como também da Cantina Passa Chuta, do Café Colonial, né? Uma série de empreendimentos, mas a gente conta a história do chocolate caseiro, né, através também do senhor Jaime Praver, só que a gente tem um storytelling combinado com a arte. Então o Gui, ele é um artista, né, ele é o cal, daí ele tem as avelãs, tem a branca, e o passeio, na realidade, tem por intermédio o amor, né? É isso aí. Então ele traz muito isso, as pessoas choram, então é um passeio que entrega uma experiência fantástica e única, e a visita nas 2 fábricas de chocolate são também uma visita exclusiva, onde só através do nosso Chocobus que consegue fazer. Então é exatamente isso que a gente está falando, né? De novo, uma narrativa que conecta, né, o passageiro com o chocolate, mas vai além do chocolate, né? Ele conecta com história, ele conecta com sentimentos, né? O chocolate, ele representou muito mais para a nossa região, né, do que só um comércio. E é o que nós mostramos no Chocobus, de uma forma muito artística. Essa semana passada, eu fiz o Chocobus e a gente consegue ver o brilho no olhar das pessoas, porque elas estão se conectando com o chocolate de uma forma que elas nunca imaginaram, né? Artística, cultural, onde elas realmente valorizam tudo aquilo que fez hoje parte da nossa economia local, né? A potência que ela é através do chocolate. Então, de novo, o Chocobus veio, né, Anne, dentro desse nosso pioneirismo de trazer uma história rica, né, para o nosso cliente, verdadeira. Agora eu vou falar com a Yara. Yara, eu quero saber se tu tem alguma lembrança, ou qual lembrança que te comove ainda hoje do tempo da tua passagem na Brock.
Ai, Anne, era eu e tu com a avó, né? A nossa avó já partiu, mas elas, né, nós duas, sempre com ela contando sempre as histórias que a gente carrega com tanto carinho hoje, eu e tu, duas gurias, desbravando, brigando. Todo final de semana lá na casa da avó, né? Rindo, sonhando e... eu acho que esse é o carinho tão lindo que ficou, né? Nós duas somos tão diferentes e a gente brinca assim às vezes, né? Eu digo, Anne, me ajuda, eu quero focar mais na parte do empreendedorismo. E a Anne, Ciara, me ajuda, eu quero focar mais a parte do cuidado de mim. Me botar na agenda, né, Yara? Meu tema de casa, me colocar na agenda pra gente estar bem e poder inspirar as pessoas à nossa volta. Mas o que eu tenho, assim, de memória de afeto foi essa parceria, as duas adolescentes, crescendo juntas e principalmente as nossas andanças pela Lagiana. Verdade. Né? Depois a gente começar na casinha de madeira ali na Brocker, o medo gigantesco da gente ousar e comprar aquela sala depois e se mudar. O que agora... Lá da Paquita, nosso segundo endereço. Que é do lado da Catedral de Pedra. Da Igreja de Canela, exatamente. Primeira van... Com 21 anos, aí a gente tinha mais ou menos, então foi um passo muito gigante que a gente foi construindo. Então acho que é isso, ela é recheada de memórias, só coisas lindas, né? Por mais que tiveram muitas olhares diferentes, e óbvio que se constrói um relacionamento não só da parte boa, também das desavenças, mas é isso aí. Acho que a gente vai aprendendo com isso, isso é muito legal. A Yara, assim, gente, pra vocês saberem, ela é mimosa, ela é pacienciosa, então, assim, ela gosta, ela gostava de fazer, assim, ela atendia os casais que iam pra Europa, daí ela fazia o roteiro, daí ela dava dica até de onde ele ia na esquina comer um pão na padaria de tal cidade do interior da Europa. Ela fazia assim. Eu já queria fazer todos os grupos dos colégios, era 3 ônibus pro Beto Carreiro, mais 5 ônibus não sei pra onde, mais os grupos dos emissivos. Eu não tinha paciente de atender um casal, assim, eu queria fazer muitos ônibus para muitos lugares. Então, assim, a gente tem, né, e uma se complementava a outra. E voltando lá na casa da avó, para quem tá nos ouvindo, a gente passava todo o final de semana, bem dizer, na casa da avó, no Caracol. Então, a gente ia os finais de semana, voltava com o carro, assim, cheio de tarro de leite, alface, ovo. Andava a cavalo. Então, hoje que tudo é orgânico, que é legal, que é importante. Lá era tudo orgânico, sempre, né? Uhum. Então, a avó acordava de manhã cedo, né, tirar o leite das vacas, ia tirar o pasto, tratar os porcos, as galinhas, né? Então, assim, a gente tinha toda essa vivência, tudo que a gente comia era feito lá, né? Então, a gente teve toda essa experiência de natureza, né, de vida, de infância, e daí, no caso, hoje, depois daquele momento de se reinventar na pandemia, eu quis trazer isso pro nosso trabalho junto, sabe? Anne, e isso também, né, eu tava lembrando, inclusive vendo as fotos dos 30 anos da Brocker, a gente fazia os turismos de aventura, levando as pessoas para fazer ou trek na base da Cascata do Caracol, que agora vocês estão retomando, né, que a Bia acabou de contar, ou fazia rapel, ou cascating, que é, então, a descida de cascatas. Da pedra, que faz parte da história do Sonho de Natal, Yara. Sim. Acho legal. E aí, só que o que acontece? Muitas vezes a gente chegava, o rio subia, e quando o rio descia, ficava cheio de lixo nas árvores. Sim. Ou na margem do rio ia surgindo. Na época, eu e a Anne, a gente tinha, além da Brocker, a gente tinha mais uma loja de roupa que era No Stress, que também trabalhava muito essa questão de sustentabilidade. E aí 97. A gente... em 97. E eu trabalhava de vendedora na No Stress. Coitadinha da Luz. Era trabalho infantil. Eu devia ter uns 14 anos. Não, ela tinha 13, 14 anos. Dessa parte eu nem me lembrava. E o que é legal, assim, que eu acho que tá na essência também do cuidado do destino. A gente arrecadou amigos, os escoteiros. Sim. A gente fez durante 3 anos a limpeza de toda a base da Cascata do Caracol. Meia tonelada, né? Tinha fotos dos turistas puxando junto os sacos de lixo na base da cascata. Ficou eu e o Maurício Bianco pendurado embaixo do mirante da Cascata do Caracol, de rapel, tirando dali os filmes antigos, dos rolos de filme que o pessoal jogava, brinco que caía, colares, óculos, enquanto que tinha 30, 50 pessoas lá embaixo na base, helicóptero da No Stress para tirar aquele lixo. Então, olha quanta coisa legal. Saiu, eu me lembro, na RBS,
a matéria. A Lila Rizon era jornalista, foi uma super repercussão. Então esse olhar sempre, né, de buscar as pessoas, de limpar, cuidar com o meio. Então isso só memórias lindas da nossa vida. Muito aprendizado, né? Luísa, eu quero saber o que tu quer dividir conosco, alguma lembrança de algum momento teu com a gente na Brocker. Nos anos que eu tive na Brocker foi um período de bastante expansão da empresa. A gente abriu a loja de Gramado, primeiro lá no Glamour da Serra, depois a loja conceitual que é hoje, e abriu a loja de Porto Alegre. Eu lembro que a gente fazia no aeroporto, a gente fazia também os workshops para trazer 300, 400 agentes de viagem, a gente fazia aéreo, fazia hospedagem, todos os passeios e evento e sorteio de carro, vocês lembram disso? Era uma trabalheira louca. Mas eu acho que a coisa que mais me marcou, gente, foi a chegada dos bus tour. Vocês lembram do dia que chegou os bus tour? Bom, primeiro aquela trabalheira durante quantos anos, né? 10 anos. Tu ficou bem focada nisso, inclusive, né? Durante todo esse tempo e para conseguir ter a concessão e ter todas as liberações e comprar os ônibus. Mas efetivamente no dia, eu me lembro do dia que os 4 ônibus, que no começo eram 4, né? Chegaram, a emoção tão grande que primeiro por ter conseguido, por ter conquistado, ainda nem sabia direito como é que ia ser as rotas, como é que ia ser tudo, como é que ia fazer, né? Mas eu acho que foi um grande marco para a Brocker e inclusive para a cidade, para Canela, para Gramado, porque a gente mudou muito a forma que o turista se desloca e passeia e a informação que ele tem, e hoje é um produto tão maravilhoso, né, que já tinha em grandes cidades do mundo e temos aqui graças à Brocker, né, então para mim foi um marco bem importante, uma lembrança bem linda que eu tenho daquela época. É muito emocionante, né, na realidade, até para complementar, em 2003, quando eu participei de uma missão empresarial liderada pela Prefeitura de Gramado, né, os empresários de Gramado e Canela, entidades, e lá a gente ficou 15 dias em Barcelona, estudando turismo público e privado, e de lá vieram outras grandes iniciativas também, assim como a própria Gramado Tour, que é a autarquia público-privada, né, de Gramado e que produz hoje os eventos em Gramado. E naquele momento eu trouxe, então me apaixonei pela operação do Bus Tour Ropon-Ropoff, bus turístico de Barcelona, e trouxe o sonho, a ideia de implantar em Gramado e Canela, porque a nossa região são muitos pontos turísticos, muitos parques, e eles não são tão longes, né, que não dá, na realidade não dá para ir a pé, mas ao mesmo tempo não são tão perto que não dá para ir a pé, mas eles não são tão longe que não dá para ir, né, de um ônibus devagarinho. Então, estava claro que a gente precisava dessa operação aqui. E hoje, e naquele momento tinha tantos, o City Tour Gramado e Canela, a gente não conseguia fazer todos os pontos turísticos, então assim, a gente precisava de uma operação para dar liberdade pro passageiro desembarcar e embarcar onde ele quer, né? Então estava clara a necessidade, além de que a gente acredita muito que o Bus Tour, ele ajuda muito na mobilidade urbana. Pensa só, gurias, hoje são 4 double decks na rota principal Gramado e Canela, cada um tem capacidade de ter 70 pessoas. Se eles estivessem sempre com uma ocupação ótima, quantos carros desafoga o trânsito, né? O turista daqui a um pouco deixar o seu carro estacionado, né, no hotel, ou enfim, e passear de bus tour com todo o conteúdo histórico, cultural, né, que ele recebe nos áudios, os descontos, os benefícios, o atendimento, a vista de cima, que é muito mais linda, realmente a experiência, né? E ele faz o roteiro dele. Então isso também é uma forma de a gente ajudar a mobilidade urbana, claro, e o equipamento ele se transforma em mais interessante quando o próximo ônibus passa mais rápido. Para isso precisa de quê? Mais turistas, né, para a gente conseguir botar mais carros na rota. Mas sim, foi um momento muito importante, né, desafiador também, foram 10 anos para a gente conseguir a implantação e tá aí, né, fazendo parte já como um ícone da nossa região como um todo, né. Agora vamos falar com a Carlise. Bill, conta também um pouquinho da tua história, o que te marcou, um pouquinho da tua história aqui na nossa Brocker. Sim, ai gente, tem tanta coisa pra contar, há 25 anos, tem umas que a gente até esqueceu, graças a Deus, né? E nem lembra mais. Mas eu assim, a gente, tantas pessoas passaram, né, e a gente viveu tantas emoções. A Luísa trouxe aquela convenção, né, que nós fizemos, os 15 anos da Brocker. Da Brocker, e tanta emoção naquele momento, e eu acho que emoção é uma palavra muito viva dentro da Brocker, né?
de quem passou, de quem está e de memórias que se colecionam ali. Mas eu me lembro de uma, quando a gente comprou as vans, nem era van, eram umas bestas. Era as bestonas. As bestonas. Não sei se vocês vão lembrar disso. Não, acho que a Yara ainda vai se lá. entregar as idades. Vai entregar as idades. E essas bestas chegaram e teve um momento do dia que elas ficaram na frente da Brocker. E tinha que levar pra garagem. A garagem era na casa da tia Vera e do tio Renato. A nossa garagem era lá na casa da tia Vera e do tio Renato. E a Anne me olha e diz assim... Que são os pais da Anne. Que são os pais da Anne, isso aí. E a Anne me olha e diz, nós vamos ter que levar essas bestas lá pra garagem. E já era, tipo assim, mais tarde, não tinha mais motorista, o nosso motorista era o Claudião, só. E nós se olhamos, digo, bom, cada uma pega uma e vamos levar essas vans pra garagem. Não disso, viu? Não tinham nem carteira pra ir. Nem sei se tinha. Só que o que eu quero dizer com isso? Era, naquele momento, o meu sentimento era assim, ó, a gente pega a coisa com a mão mesmo e vai em frente da conta. Porque tava lá aquelas bestas, uma era nova, a outra já existia, e nós tínhamos que levar ela para algum lugar. Então, a emoção de pensar que por muitas vezes, gurias, na vida, e não só no profissional, né? A gente tem que pegar a coisa na mão e ir. E aí, Yara, vem aquele teu, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo e vamos fazer. Então, meu Deus, poderia contar muitas histórias, né? Uma delas é, eu não vou pra Ilha do Mel. Pega a minha mala, o meu 50 pila, 50 vai no meu lugar. Pila e vai, Carlise, com a Yara, porque eu não vou. E eu pego e ligo pra minha mãe e digo, eu vou pra Ilha do Mel. Tu não vai, já tô indo, mãe, o ônibus vai sair daqui a pouquinho. Não poderia contar muitas histórias, né? Só contextualizando o que foi isso, né? Era uma viagem que era eu e a Anne com um grupo de agentes de viagens. O Fantour. Eu e a Anne tudo bem preparada. A Anne teve um imprevisto de última hora, disse que não ia ir. Eu tava caminhando com a Bill, olhei pra Bill, então vai tu junto. Vai tu junto. Tu vai tu comigo. E aí, de novo, pega na mão e vai. Então, acho que isso é o que mais hoje tem valor nas nossas vidas, né? Lá naquele início, tu pegou na mão dela e vai, né? A Luísa veio, pegou na nossa mão e vamos. E hoje a gente segue se pegando na mão e vamos lá e vamos em frente. Então, isso acho que isso não é uma memória, né, do passado, é uma memória recente, é uma emoção diária, né? Muitas vezes nos últimos anos a gente se pegou na mão e vai, né? Porque eu sempre falo que, para mim, na minha vida, todo dia de manhã são escolhas, né? A gente escolhe como que a gente vai fazer o dia da gente. Então, é uma história viva, na verdade, que a gente tem com a Brocker, que é a emoção do dia a dia e de muitos capítulos que a gente segue escrevendo nessa jornada aí. E pegando esse gancho da Bill, então para não deixar quem tá nos ouvindo, não assistindo no vácuo, que a Anne me perguntou, falou para me falar da pedra, né? Porque eu e a Bill, a gente também trabalhou muito no Sonho de Natal, quando a gente trabalhava na Secretaria de Turismo. E eu e a Anne, nesse Vai Com Medo mesmo, a gente fazia curso de escalada. Meu Deus. E aí a gente fazia curso de escalada, como tinha toda essa parte de escalada aventura. De verdade, gente. Escalada nas pedras. A gente escalou uns 150 metros uma vez. E aí, com isso, eu e a Anne, nós fomos as primeiras gnomas descendo da igreja com umas tranças compridas no primeiro Sonho de Natal, quando o Papai Noel é nosso professor de desceu, montanhismo, Ramires, que era um publicitário, né? Exatamente. Fez o nosso primeiro logotipo da Brocker. E ele era o Papai Noel oficial, foi ele que desceu, foi o primeiro Papai Noel que desceu, então, da torre da Catedral de Pedra, e eu e a Anne lá em cima do relógio, eram as gnomas que acompanhavam. Gente, eu olhava aquilo de baixo e pensei, não tem condições de ser. Gente, acho que foi o último rapel imenso que eu fiz na minha vida, de tanto medo que eu fiquei. Pois eu acho que mesmo assim, desesperadamente. E foi uma das coisas que agora, falando de memórias, mais emocionantes. Aquela multidão, um mar de gente, né? Um mar de gente, nós escondidas atrás de um dos pilares da igreja. E aí eu me lembro que na época do jornal, que era em torno de 60 mil pessoas. Sim. Todo mundo cantando Noite Feliz. Gente, aquele coral, todas nós lá em cima enfrentando também esse medo de descer pela altura. Foi marcante, foi mais uma coisa na nossa história. Gurias, escutando isso, eu também penso em mais uma coisa, que somos todas multifunções, né? É de gnoma, a gestora de empresa, a motorista de ônibus,
atendente passivo, mas assim, dentro da empresa mesmo é multifunção, né? Multitarefa. E seguimos assim. Né? Aí, gurias, tá muito bom. A gente teria 1000 histórias pra contar, né, dona Carlinhos? Mas eu tenho que ir pros finalmente. Agora a gente vai pra nossa vinheta Tour Express, né? Que é a hora do nosso Tour Express. Então, são respostas rápidas pra quem ama viajar sem perder tempo. Só vale uma palavra pra responder a pergunta, tá, gurias? Então, vamos lá. Yara, futuro de Gramado e Canela passam por... 2 palavras. Crítico com a sua autenticidade. Muito bem. Luísa, a Serra Gaúcha inspira? Confraternizar em família. Muito bom, gostei. Carlise, qual o evento que é mais a cara da nossa região? Festa colonial, porque ela traz as nossas origens, traz o nosso verdadeiro valor da imigração de quem fez essa região. Muito bem, gostei. Bastante. Bio, contigo ainda, qual é que é o ponto turístico que não pode ficar de fora do roteiro do viajante que vem para Serra Gaúcha? O Pé da Cascata, não poderia ser diferente. Pé da Cascata hoje, um produto com super reputação, né? E que hoje as pessoas adoram fazer e, sem dúvida, Pé da Cascata do Caracol. Ai, coisa boa. Eu mesmo amo, tô sempre por lá fazendo minhas caminhadas, vejo o rosto das pessoas, encantamento, às vezes escorrendo uma lágrima. Ele é hoje, ele é considerado o melhor passeio do TripAdvisor, né? Exatamente. Vamos para Luísa. Então, Luísa, se tu tivesse que escolher entre um novo destino ou permanecer empreendendo por aqui, tu ia ou ficava? Na verdade, tem 2 questões. Pensando em Brasil, economia Brasil, eu diria, não ia, eu ia, né? Tu ia? Eu ia. Agora, eu acho que a gente ainda vive uma região muito próspera. Então, com tudo isso, eu ficava. Tu fica, então? Fico! Isso aí, diga ao povo que eu fico. Fico, muito bem. Yara, a Broker é... Inspiração. Muito bem, gostei. Gente, então a gente está concluindo o nosso primeiro episódio do Broker News, né? Estamos chegando ao fim. Gurias, quero saber se vocês gostariam de deixar algum recado. Bill, começa contigo. Que a vida é uma emoção, a vida é escolha e esse é o nosso papel como ser humano aqui. Todo dia escolher ser melhor e todo dia deixar uma emoção dentro das pessoas. Esse é o nosso propósito. Muito bem. Luísa? Eu quero deixar um recado para vocês 2 mulheres maravilhosas. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês e vocês são inspirações mesmo para nós e para todo mundo. E eu quero dizer, persistam, sigam nesse propósito de seguir firmes pela Broker e pelas experiências maravilhosas que a Broker proporciona para todo mundo. Que bom, gente, mas a gente não faz nada sozinho. A gente tem todo um time incrível que está sempre nos apoiando, sempre nos rodeando aqui para pegar na nossa mão e para colocar toda essa nossa empresa, né, à frente e recebendo os nossos turistas. Vocês também são muito importantes na nossa vida, sempre, todos os dias. Yara. Guria, só parabenizar, né? Parabenizar muito vocês. Eu tenho orgulho, um baita orgulho de vocês 2, não só como profissionais, mas nós somos amigas de vida, né? Para todas as horas, todas as jornadas, e dizer que essa amizade é um presente, que vocês são 2 mulheres, acho que não pode dizer esse nome, mas foda demais. Qualquer coisa cortem. Mas é isso, então vocês são inspiração, parabéns e vida longa, continuem ousando, continuem dando voz a essa criatividade, inspirando pessoas, cuidando da equipe de vocês e hashtag partiu, vai com medo mesmo. Por mais 30 e mais 30 e mais 30 Exatamente. anos. Isso aí, não vai parar por aqui o nosso relacionamento, né? Dessas 2 aí, né, dona Carlise? Profissional, inclusive, mas vamos lá. Gente, aí, vocês gostaram do nosso primeiro episódio? Então, assim, ó, não percam tempo. Segue lá o Broker News no seu tocador favorito, podcast, YouTube, né, enfim. E fique por dentro de tudo o que rola aqui na Serra Gaúcha. E, claro, também segue a gente lá no Instagram da Broker Turismo. Mês que vem tem mais, com novos convidados sobre a nossa região. Um beijo
Tchau!